Welcome aboard, canal 40 anos, professor João Granado. Estávamos terminando uma história exatamente no momento da proposta. Parte 2, 500 máquinas usadas. Vamos lá. Então, só para recordar como nós acabamos o outro vídeo, eu tinha tido uma reunião sobre um projeto de quase 500 máquinas para importar. Nessa reunião eu fiquei aguardando praticamente das 2 da tarde às 10 da noite para poder ser atendido e tive menos de 24 horas para preparar a proposta. Depois houve uma postergação e aí eu tinha uma reunião no dia seguinte, logo após a 1. Muito bem, nós terminamos o vídeo nessa situação e recomeçamos neste aperto de mão da segunda reunião. Aí quando eu cheguei, pedi para sentar, faz um café, conversa vem, conversa vai. Sim, quero dizer o seguinte, esse vai ser o projeto da sua vida, mas também é o projeto da minha vida. Sua proposta está aprovada, então siga com as ideias. Eu vou providenciar as passagens e te aviso quando você embarca. Tudo certo com o seu passaporte, tudo certo com o seu visto americano, a outra pessoa que você quer levar também, está tudo ok? Tudo ok. Estamos prontos para sair a qualquer momento. Perfeito, eu te aviso. Ótimo, e assim, saí do escritório, descarreguei aquele peso e vem aquela segurança, aquele medo de dizer assim, será que minha proposta está certa? Será o que nós vamos fazer, nós vamos conseguir? Será que tudo que ele falou vai acontecer? Será que realmente ele vai mandar a gente para os Estados Unidos para poder fazer a operação, etc e tal? Então assim, começa uma série de dúvidas, insegurança, ansiedade, etc. Bom, isso era uma quinta-feira e passaram aí alguns dias mais, né, passou final de semana, etc e tal. E na terça-feira à noite da semana seguinte, eles nos notificaram que nós viajaríamos então no domingo. E aí a gente se preparou para viajar e no domingo fomos então a Guarulhos. Nós chegamos lá, fomos procurar evidentemente os engenheiros, né, que estavam nos esperando para nos conhecer. Nos conhecemos, mas aí os engenheiros saíram para um check-in diferente, foram para a executiva e eu e o Heitor ficamos na parte de econômica. Então, na realidade, não tivemos a conexão com os engenheiros como gostaríamos, porque eles foram para a sala VIP e a gente foi para outro lado do aeroporto. Muito bem, seguimos a viagem, descemos em Atlanta, aí sim, em Atlanta, passamos a alfândega, etc e tal, e aí nos encontramos com os engenheiros, e aí fomos tomar um café da manhã e começar realmente a conversar, explicar. Eles tinham curiosidade a respeito da importação, nós tínhamos curiosidade a partir da fábrica. Então, assim, foi uma conversa preliminar, né? Passado aí 1h40 minutos, 1h40 minutos a mais, eles nos chamaram e disseram assim, ó, podem vir. Aí então, eles deslocaram no aeroporto de Atlanta, para quem conhece, pegamos um trenzinho e fomos até um outro terminal, né? Nesse terminal tinha um avião executivo nos aguardando, que era o avião da companhia, para nos levar para essas 4 plantas. Então esse avião ficaria à nossa disposição aí nos próximos 15 dias e nós visitaríamos as cidades. Por que isso? Porque na realidade nós não sabíamos quanto tempo demoraríamos em cada fábrica. Então a questão de se comprar passagem, transferir, etc., poderia dar muita confusão. Nós éramos em 5, né, 2 pessoas da empresa de importação, como nós, e os 3 engenheiros que estavam nos acompanhando. Então, ficava a logística meio complicada. Saímos, então, no avião, não preciso nem dizer, que é aquela emoção, né, de você dizer, uau, viajando no avião executivo, sou importante, vim fazer um projeto nos Estados Unidos e tal. Todo esse lado vaidoso existe para todas as pessoas, né? E logicamente nós estávamos ali para fazer um projeto de alta envergadura e chamaria muita atenção da imprensa local e talvez da imprensa nacional. Por quê? Porque era realmente um projeto diferenciado. Então a gente tinha que tomar certos cuidados, critérios, cautelas em relação a tudo que nós estávamos vivendo. Mas foi uma emoção, sem dúvida nenhuma, fazer. Primeira fábrica que nós fomos parar estava muito próxima do norte dos Estados Unidos. Chegamos lá, tinha uma van nos esperando, com o motorista da companhia. Fomos almoçar, a conversa já evoluía de uma forma diferente, já tinha aí boas conexões com os engenheiros, etc e tal. Juntou-se a nós, nesse mesmo dia, mais 2 engenheiros que almoçaram conosco. E aí, nós estávamos já num time de 7. Terminamos o almoço e seguimos por uma estradinha, andamos aí talvez umas 100, 120 milhas, chegamos numa cidadezinha bem pequenininha, muito bonitinha, cidade americana de filme, né? Aquela ruazinha, igreja, as lojinhas, antiquários, etc. Então, bem bucólica, muito bem. Chegamos num hotel pequeno, mas também muito agradável, e já era final de tarde, então não foi produtivo a primeira segunda-feira, né? Aí então, terça-feira de manhã, acordamos e fomos conhecer a fábrica. Era uma fábrica grande, mas muito antiga, aquelas fábricas escuras, né? Não tinha uma boa iluminação, um monte de gente
olhando. Se vocês assistiram o filme, já me recordo o nome do filme, que agora ficou aqui assim. Tinha uma fábrica muito similar, já vou lembrar. Então era uma fábrica escura, umas máquinas antigas, velhas, muita sujeira no piso, né, de alumínio. Então era assim um negócio meio estranho. Quando nós entramos, imagina 7 estranhos, que não eram 7 estranhos, né? 2 conheciam o pessoal, mas 5 estranhos entrando na fábrica, todo mundo olhando meio com ódio, meio com um olho maldoso, né? E fomos descobrir somente depois que essa fábrica tinha uma exigência local de ser fechada por causa da ecologia, porque como ela limava alumínio, ela jogava muito o resto no rio. E o rio tinha uma cascata muito bonita e tal, então tinha um problema ecológico. E na realidade, as pessoas também não queria que fosse desmontada, porque gera desemprego, a economia se desabastece, enfim, tudo o que já acontece com a transferência de tecnologia, de indústrias, de um lado para o outro. Mas faz parte do comércio internacional. E aí nós começamos então a olhar as máquinas e nós preparamos um template de trabalho, eu e o Heitor, para fazer a tomada de catalogação dessas máquinas, né? Ou seja, fotografar a etiqueta para verificar ano de fabricação, número de série, etc e tal. Fabricar, tirar uma foto da máquina trabalhando, tirar uma foto da máquina de uma forma que ela me desse a entender que podia fazer parte de um sistema ou de uma linha de fabricação. Enfim, nós criamos uns templates de foto. Então, no começo, nós tiramos as fotos e ia para o computador, digitava os dados, lançava as fotos, não tinha essa coisa de nuvem, etc. e tal. Então, era tudo. Tirava o cartão, colocava o cartão no computador, baixava as fotos. Era um trabalho lento. Tá? Aí, nesse mesmo dia, na parte da tarde, nós já organizamos com os engenheiros. Eles deslocaram 3 pessoas para nos auxiliar. E essas 3 pessoas, então, passavam a tirar as fotos e a gente já baixava no computador e já ia conferindo, já ia catalogando. Mas nessa fábrica, para vocês terem uma ideia, existiam máquinas de 1950. Nós estávamos no ano de 2002. Aí, nosso comentário é o seguinte: não tem como entrar com um torno desse que ainda é a pedal. É uma máquina usada, mas o Brasil não tem interesse em levar esse lixo. Né? Como é que vão fazer isso aí? Aí a gente comentava isso com os engenheiros falavam assim: é tudo ou nada, não pode deixar nada, tem que levar tudo. Mas como é que nós vamos fazer essa máquina? Essa máquina funciona. Você está vendo ela funcionar, ela serve, ela não tem produtividade como um torno atual, mas ela tem produtividade e vai ser útil em algum momento. Então, vocês têm que dar um jeito de colocar essas máquinas. Ok. Então nós tínhamos uma planilha gigantesca onde colocava máquina, número de série, ano de fabricação, nome da máquina, o que ela fazia com produção, qual era a capacidade produtiva. Enfim, cada máquina a gente tinha um histórico, vocês estão vendo aí as fotos, do estado dessas máquinas. E essas máquinas não ia ter embalagem, ia simplesmente desmontar, desconectá-las, preparar para pôr num container, que podia ser com um pallet ou sem um pallet, e ser amarrado a esse container e ia vir embora. Então passamos aí essa foi a pior fábrica. Passamos nessa fábrica uma semana. Pior fábrica, início dos trabalhos, nós estávamos ainda tentando entender como que era essa verificação das máquinas para ver o que a gente podia organizar e fazer. Cada linha de fabricação que nós estávamos interpretando junto com os engenheiros, nós fazíamos uma anotação em separado. Muitas coisas a gente escrevia rápido, depois passava ali no período da tarde ou à noite. Então, assim, foi um trabalho praticamente de, 16, 17 horas por dia, todos os dias, durante uma semana, aí de terça-feira até a próxima segunda-feira, caminhando nessa fábrica e realmente tentando entender a linha de fabricação. Confesso que nessa fábrica a gente ficou muito desanimado, porque a gente tinha noção de uma coisa mais moderna, via um Estados Unidos diferente, via a industrialização americana de outra forma. E foi um choque conviver com essa fábrica desses 7, mas não deixou de ser um processo evolutivo de um profissional, de uma carreira, de entender como funciona, né? Essa ideia de você desagregar aqui para agregar em outro lugar. Então foi assim uma experiência muito positiva e muito bem-vinda. E aí caminhamos com a ideia do projeto e terminado na segunda-feira essa etapa da Fábrica 1, voamos então para o centro dos Estados Unidos no dia seguinte, pela manhã, para a Fábrica 2. A Fábrica 2 já era uma fábrica totalmente diferente, era uma fábrica mais moderna, era uma fábrica que tinha de construção uns 15 anos, então ela tinha um aspecto visual moderno,
era uma fábrica iluminada, tinha muitas janelas, porém está num estado muito frio, né? Então a gente saía para fora, nosso escritório ficava próximo à fábrica, num tipo de um container, uma escadinha, uma calçada, e você entrava para a fábrica. Só de passar esse corredor aberto o dia inteiro era de gelar a alma, porque estava muito frio. Então a gente tinha que colocar a jaqueta para andar 6, 7 passos. E aí entrava na fábrica, tirava a jaqueta, catalogava as máquinas, voltava. Essa foi a maior dificuldade dessa empresa. Por quê? Porque as fábricas, essa linha de produção era uma linha seriada. Então ela tinha começo, meio e fim. Então todas as máquinas tinham realmente a finalidade do que elas estavam propondo produzir. Então a gente entendia como começava a produção e como terminava. Então aí ficava claro uma linha de fabricação, um sistema integrado, e ficava mais fácil a interpretação, a montagem de croquis, os layouts que a gente montou, as máquinas também não estavam tão sujas, o tipo de produção era uma produção um pouquinho mais limpa, né? Então o pessoal muito mais acessível, a conversa fluía de forma diferente. Então assim, foi uma experiência muito diferente da outra, muito mais rápida. Aí nós ficamos 4 dias, muito mais visual. Então a gente teve já na nossa ideia os insights de como seria produzir um play para o governo dessas linhas de fabricação. Então já não ficou tão difícil a nossa missão. Ficou mais claro, né? A nossa fotografia visual do que nós estávamos fazendo passou a ser bastante positivo. Então aí eu e o autor já estava mais animado. Terminamos dessa fábrica, avião, voamos para a costa oeste americana, quase lá embaixo, né? Eu não estou dando, obviamente, as localizações, fábrica, nomes, etc. Eu já falei, questão ética aí do canal, que eu não quero expor ninguém e deixar tudo bem claro. Então, chegamos aí ao sudeste americano, começamos a olhar essa fábrica, outra fábrica bacana, outra fábrica mais moderna, outra fábrica que produzia outro tipo de produto do que as duas anteriores, né? Uma primeira produzia bloco, a outra produzia transmissão. Então assim, cada uma tinha uma finalidade. E viriam as 4, então a gente tinha que ir catalogando as 4. Mas essa em especial, não era todas as máquinas da empresa. A empresa ia desativar somente 2 linhas de produção. Então, apesar da fábrica ser muito grande, ter muitas coisas por fazer, nós tínhamos aí 2 linhas de fabricação bem pontuais, muito fáceis de trabalhar, e não perdemos muito tempo. Aí aconteceu um fato curioso, tinha um jogo de futebol americano no sábado, e aí os funcionários trabalhavam no sábado, e nós estávamos lá fazendo a catalogação das máquinas, e aí então nos convidaram para comer pizza, Coca-Cola, coisa bem americana que a gente vê em filmes, e foi um momento de lazer divertido. As pessoas já estavam se relacionando melhor com a gente, já não tinha mais aquela apressividade dos comentários, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Os engenheiros já estavam bem enturmados com a ideia da importação, já sabiam também os desafios deles para colocar as fábricas em funcionamento. Enfim, o ambiente foi melhorando dia a dia. Por quê? Porque a gente foi vistoriando as situações de como que correria, etc. E aí, finalmente viajamos para a 4ª fábrica. Essa fábrica também era a mais moderna do grupo, era uma fábrica que tinha o material de acabamento do que eles produziam. Então também não eram todas as máquinas, também não seria desativada integralmente, seria desativada parcialmente, mas aí a máquina mais antiga que tinha aí era de 1994. Então eram máquinas ainda novas e que tinham a capacidade de produção bastante interessante. Então eram máquinas modernas, já usavam CNC, já tinham algumas tecnologias, então assim, já era muito mais agradável. E aí, eu e o Heitor já estávamos com o projeto praticamente desenhado na cabeça, porém faltava sentar e preparar todo esse material. Obviamente que nos Estados Unidos ainda não era este o lugar para nós fazermos essa revisão. Nós faríamos no Brasil. Então, fechamos essa fábrica e os engenheiros falaram assim, nós vamos voltar ao Brasil. E vocês? Não, nós vamos a Miami. Nós vamos a Miami porque lá tem a nossa agente, a gente vai conhecer ela, vai preparar uma questão logística, vai explicar um pouco do projeto e também ninguém é de ferro, vamos fazer umas comprinhas em Miami, etc e tal, o Heitor não conhece, e aí vamos voltar ao Brasil daqui uns 4. Ok, pegamos o avião novamente em Atlanta, Miami,
Descemos aqui, tinha a reserva do carro alugado, fui alugar o carro, não vi. Minha carteira de motorista estava vencida há 4, 5 dias. Eu não reparei antes de embarcar. Muito bem, obviamente que a locadora não me deu o carro, né? E eu também não quis ir em outra locadora, usar brasileiro, o jeitinho, nada. Falei assim, posso trocar a reserva para o Heitor dirigir? E o Heitor dizendo assim, puxa, eu não sei se quero dirigir aqui nos Estados Unidos. Não, é fácil, Heitor, não tem problema. E aí, então, o Heitor passou a ser o motorista. Mas, nota, os GPS que haviam na época eram muito diferente do que dos GPS de hoje, né? Era um GPS que errava bastante, que não dava uma previsibilidade ao caminhar no trânsito. Então a gente se bateu um pouquinho, por quê? Porque tinha a apressividade do Heitor, tinha o GPS ruim e tinha os deslocamentos que nós tínhamos que fazer, aeroporto até a empresa em Miami, e depois hotel, etc. Então, chegamos no meio da tarde, perdemos praticamente aquele resto de tarde sem poder ir nessa empresa em Miami e fomos direto para o hotel. Coisas que às vezes você deixa a companhia de turismo fazer. O hotel era lá no Miami Beach e a nossa referência de Miami que nós tínhamos que trabalhar era no sul de Miami. Então, super longe. Aí nós decidimos trocar de hotel no segundo dia, para ficar mais próximo da nossa operação. Em Miami é isso. Miami, se vocês têm que passear, fica no hotel de passeio. Se você tem que trabalhar, fica próximo ao hotel de trabalho. Por quê? Porque é uma loucura o trânsito e é uma loucura as distâncias que ficam entre um ponto e outro. Então é muito importante que você planeje sua viagem quando vir para cá, para poder não ter perda de tempo desnecessária no tráfego. É muito caro. E mesmo as freeways, mesmo com toda a estrutura, é muito carro, se perde muito tempo em determinadas horas. Bom, chegamos no hotel, um hotel horrível, dormimos lá aquela noite porque não tinha outra alternativa. No dia seguinte saímos, então mudamos de hotel. Só que você vai reorganizando tua viagem no meio do caminho, é tudo complicado, né? Direção, hotel, etc e tal. Aí viemos na empresa aqui em Miami, nos organizamos no aspecto logístico, passamos o dia aí, depois eu comento mais dessa empresa em Miami, que foi a empresa que acabei depois vindo trabalhar aqui e hoje é meu dia, mas vou deixar para depois. E aí, então, ficamos esses 3 dias em Miami e vamos voltar ao Brasil na hora que subimos no avião com direção a Atlanta para então pegar o voo de retorno. No meio do caminho, baixamos em Jacksonville. Havia uma senhora que tinha tido infarto no voo e os médicos tinham atendido, então o avião baixou em Jacksonville para deixar ela. E aí perdemos a conexão em Atlanta, porque aí o voo Brasil saiu, nós não tivemos como ir. As malas já tinham ido despachadas desde Miami, toda a mesma companhia. Então chegamos em Atlanta sem mala, mas com hotel garantido pela companhia aérea. Aí fomos ao hotel, do hotel fomos sair, dar uma volta e conhecer Atlanta, que nós não conhecíamos, comprar umas roupas ou alguma coisa para poder ficar desse dia para o dia seguinte. Ia ter aí quase 30 horas entre uma chegada e até a saída do voo. E a partir daí, então, passou a ser extremamente interessante o desafio, porque aí, quando nós chegamos no Brasil, o projeto começou a andar. E também, esse projeto começou a andar, eu vou contar na parte 3, para vocês entenderem como que a gente preparou esta operação, ok? Se gostaram, deixa o like. Se estão curiosos, diga estou curioso e não esqueça de nos referenciar e comentar. Deixa seu like. Welcome aboard. Canal 40 anos, professor João Granado.